Fiquei pensando nisso aqui. Por que, ao passarmos por situações parecidas, ou até mesmo as mesmas situações, as pessoas reagem de formas tão diferentes? Bem, isso está relacionado com o nosso nível de consciência. Então, falando das pessoas e seus níveis de consciência, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa teve um prejuízo financeiro, sei lá, ela teve algo, vamos pensar algo grande, que dói mais, né? Então, o carro teve uma perda do carro, num acidente, num furto, alguma coisa do tipo. A primeira pessoa, é óbvio, gente, que todos temos sentimentos e emoções humanas, ninguém vai ficar feliz em ter nenhum tipo de prejuízo. A questão aqui não é isso, tá? Não é desenvolver uma positividade tóxica, é desenvolver um olhar mais consciente diante da vida. Então, a primeira pessoa, ela vai falar: nossa, tudo acontece comigo, tinha que ser comigo, as coisas ruins só acontecem comigo, poxa, que azarado eu sou, né? E muitas vezes vai ficar revoltado, né, com a situação. A segunda pessoa pensa: tá, já foi, né? O que eu posso fazer? É justamente essa pergunta, né? O que eu posso fazer? E o que fazer daqui pra frente? Tô aqui, tô com essa dor da perda, mas no que depende de mim, o que eu posso melhorar? Eu vou ter que comprar outro carro? Eu tenho condição para isso? É possível realizar algum movimento, um empréstimo, alguma coisa para consertar esse? E eu tenho que arcar com o prejuízo de alguém? Foi minha responsabilidade? Foi mais do outro? Que burocracias eu tenho que enfrentar agora, né? Tenho que me organizar. Tenho que me organizar para minimizar os danos dessa situação que já foi tão prejudicial. E uma terceira pessoa pensa: o que a vida quer me ensinar com isso? Para onde ela quer me direcionar? Porque o que eu preciso aprender, né? Eu tive responsabilidade sobre esse momento, eu estava apressada, eu estava distraída, nossa, eu preciso desacelerar. Vem um prejuízo material agora e eu preciso olhar para ele. Como as diferentes pessoas e as diferentes consciências enxergam as situações e quais ferramentas cada pessoa encontra para lidar com elas. Então, gente, é bem importante a gente falar sobre consciência quando a gente deseja expandir a nossa, né? E entender que cada vez que a gente aumenta o nosso nível de consciência diante da vida, a nossa vida melhora. Não porque as coisas ruins deixam de acontecer. A vida, ela é o que é. Mas porque você traz um olhar mais leve e você tira de si aquele peso de que tudo é sua responsabilidade, ou você sai daquela também de que nada é sua responsabilidade. É mais ou menos por aí. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os 4 níveis de consciência. Esse vídeo foi inspirado assistindo um vídeo da Bárbara Ferreira, que é uma youtuber que eu gosto muito. E sempre tive uma grande afinidade com os temas que ela traz. E esse, pra mim, foi um dos melhores vídeos que ela fez até hoje. Se talvez eu tivesse que escolher um vídeo pra ficar no canal dela, seria esse, né? É super importante a gente ter consciência da consciência, porque se a gente nem fala sobre isso, a gente não tem essa noção do que significa realmente essa palavra, a gente está em níveis de consciências mais baixos. E a gente não quer isso, né? A gente quer uma vida melhor, mais plena, mais abundante, mais saudável e mais feliz. Então, vamos aprender aqui os 4 níveis de consciência hoje, que foi criado por um palestrante norte-americano. Tem livros sobre isso, tem muito conteúdo e eu tenho um apanhado geral aqui hoje para vocês. Então a gente entra nos 4 níveis de consciência e o primeiro nível é: a vida acontece para mim. Nesse nível, a pessoa vive um sentimento de vitimismo, né? Ela só consegue olhar a vida como algo que acontece para atingi-la, seja positivamente ou geralmente negativamente. A vida está mirando nela e o que acontece, sim, a vida de todo mundo do planeta, do universo está se movimentando para essa pessoa, né? Então ela se sente muito especial e ao mesmo tempo muito prejudicada. É um sacrifício viver aqui,
né, perseguida nessa dimensão. No segundo estágio, a gente tem a vida acontece por mim. Nesse estágio, é o estágio incrível de mudança. Do 1 para o 2 é um grande salto. A maioria das pessoas está no 1. Elas não entendem que a vida acontece por mim. Ou seja, a vida, ela não acontece passivamente. Não a sua. Ela depende de resultados que passam por você. Então, nesse estágio, a pessoa entende que a depender das ações dela é que a vida vai se fazendo, se moldando. Então, inclusive, muito do que a gente traz aqui no canal e do que eu quero trazer, né? As suas ações têm reações, né? E o seu plantio traz uma colheita. É natural, mais cedo ou mais tarde. Seja no micro, nas pequenas ações, se você bebe água, se você dorme bem, ou se você, enfim, constrói, acredita nos seus sonhos, tem coragem de buscá-los, por exemplo, coisas maiores, né? O lance é que, nesse estágio, nesse segundo estágio, você não acha que é vítima da vida. Você entende que suas negligências, suas imprudências têm consequências e você se responsabiliza por elas. E, inclusive, você se responsabiliza pelo mérito quando você alcança também alguma coisa que demandou do seu esforço, da sua disciplina. E aí, nesse estágio pode ocorrer um problema, que é você também achar que tudo que acontece na vida é sua culpa e sua responsabilidade. Então, nesse segundo estágio, né, você entende que você precisa plantar diariamente, continuamente, a sua vibração, a sua elevação, os seus pensamentos, os seus comportamentos e atitudes e acertar no máximo de coisas que você conseguir, tá? Só que o que acontece quando você não consegue alguma coisa, quando dá errado, não é necessariamente uma culpa sua ou sua responsabilidade. E aí a gente vai falar do estágio 3. O estágio 3 é a vida acontece através de mim. Nesse terceiro estágio, você é canalizador, né? Você segue e observa o fluxo da vida. Você aprende a ler os simbolismos da vida, porque a vida fala continuamente. Seja quando você olha uma paisagem, quando você olha o seu filho brincar, a vida te traz insights, sabe? E ela acontece o tempo todo com as suas escolhas, mas independente delas também, porque a vida é muito mais forte, né? Você é um participante ativo em comunhão com essa vida. Nesse terceiro estágio, você entende que precisa fazer o seu melhor, precisa cumprir com as obrigações, com seus deveres, de acordo com aquilo que você quer, com a direção que você quer tomar, com o resultado que você quer obter e chegar. Você entende, depende mesmo, né? Boa parte de você, mas nem tudo. Você não é o Deus do universo, você é filho desse Deus. Não sei se você aí acredita em Deus, tá? Mas quando eu falo Deus, inclusive aqui em casa a gente fala Deus e a deusa. Eu sou muito do sagrado feminino, então a minha filhinha já aprendeu. Boa noite, mãe, dorme com Deus e com a deusa, né? Porque eu acredito na deusa mãe, na natureza, no universo, enfim, não pode ser eu superior, mentores, anjos, eu não sei no que você acredita, tá? Em alguma força maior. Mas essa força maior também exerce, né, ali funções que te orientam e que te guiam para as suas possibilidades de destino, né, para os acontecimentos daquilo que você precisa aprender ainda, que talvez você não tenha aprendido. Então você passa por certos desconfortos, como aprender a perder, né, suportar as perdas, os prejuízos, aprender a desapegar. Então, nem tudo vai funcionar perfeitamente porque o seu nível de consciência se elevou e você entende que você é um agente ativo na manifestação, né? Que é o segundo estágio, onde a gente entende que quando a gente quer um objetivo, a gente manifesta de acordo com a energia que a gente empenha na busca daquilo que a gente deseja. E tem vídeo aqui no canal falando sobre manifestação, então eu recomendo que você assista também. Mas nesse terceiro estágio, você entende que a vida também é um fluxo forte e que quando algo não dá certo de acordo com o que você batalhou e planejou, você precisa se questionar sobre direcionamento. E aí você pensa, tá, fiz o que eu podia,
do que estava ao meu alcance, realmente tudo foi feito, não resultou naquilo que eu queria. O que a vida quer me dizer com isso? Será que isso é mesmo para mim? Será que é mesmo para acontecer nesse momento da minha vida? Será que eu engajei energia, talvez, em algo que eu não devia agora, porque existem outras prioridades? Enfim, as perguntas certas você vai ter que descobrir. Inclusive, a gente tem um grupo aqui, né, CPC, que é o Caminho das Perguntas Certas, e tem no link da descrição, tem no perfil aqui também, dá uma olhada de como é. Aí você preenche um formulário rapidinho lá para você fazer parte da lista de espera para quando a gente começar o grupo, a gente vai se reunir online e conseguir papear sobre tudo isso e levantar as perguntas ideais. Porque mais importante que as respostas são as perguntas. Então vamos seguir. E o quarto estágio, geralmente de pessoas que foram consideradas até iluminadas, né? Elas deixam o ego de lado, né? Elas não diferenciam o outro. A vida acontece como eu. Elas conseguem perceber que todos são mesmo da mesma fonte. Que não há disputa entre as coisas existentes no planeta, isso inclui pessoas, animais, enfim. Somos todos um só. Ela consegue chegar a essa consciência de real unidade, de integrar tudo que há, como a si mesmo. Ela consegue se perceber no outro, inclusive nas pessoas que ela discorda. Ela consegue se perceber na natureza, nos ciclos, nas estações. Ela está integrada com a vida, com a natureza, não oferece resistência. É até um pouco abstrato pensar nisso, porque por mais elevada que seja a nossa consciência, né? Hoje eu já sou uma pessoa que faz tudo o que pode, e quando a vida não oferece aquilo no tempo que eu desejo, o meu resultado no tempo que eu desejo, ou da forma que eu quero, eu me pergunto, né, para onde ela quer me levar e tudo mais, pergunto a direção, busco não sofrer demasiadamente por muito tempo, às vezes nem por horas, por alguma questão que aparentemente não deu certo. Eu já entendi que o não dar certo para mim muitas vezes está dando mais certo do que eu imagino, né? Eu já tive diversas comprovações ao longo de 35 anos para aprender a não ser teimosa diante dessas coisas e confiar mais no universo do que em mim mesma. E olha que eu confio bastante em mim, mas confiar nesse universo que é totalmente supremo diante da minha consciência. Porém, quando eu penso na integração do todo, é algo um pouco abstrato. E por mais que eu ofereça algumas nuances que eu já consigo perceber, eu observo, por exemplo, a mulher nas fases da lua, fase do ciclo menstrual. Tem vídeo aqui para vocês sobre isso, sobre autoconhecimento feminino, sobre a bússola interna que a gente tem. Eu consigo observar a forma, por exemplo, que um passarinho busca a sombra embaixo da árvore no momento de calor, ao invés de estar lá em cima. E todas essas expertises que nos ensinam e que nos aproximam da natureza. Inclusive, ter momentos na natureza é muito bom por isso tudo, essa limpeza mental e esses insights que trazem, que a vida fala com a gente quando a gente silencia e observa. Mas pensar no estágio 4 é um tanto abstrato. Mas eu vou falar aqui para vocês, para a gente finalizar o vídeo, como a gente pode galgar de um estágio para o outro, tá? Isso é bem importante, a gente sempre querer expandir cada vez mais. Essa expansão não deve ser acomodada, a gente precisa continuar crescendo em todas as áreas da nossa vida, expandindo a nossa consciência, nos libertando das amarras, das crenças limitantes, dos padrões kármicos, entre outros. No estágio 1, o pensamento geral é assim: a vida é um problema externo que me machuca. No estágio 2, né, dos níveis de consciência, a gente pensa assim: eu posso moldar o meu destino com as minhas escolhas e com as minhas próprias mãos. No estágio 3, a gente pensa assim: permito que Deus ou o universo flua através de mim para realização das coisas e dos resultados que eu quero obter na minha vida. E no 4, Deus e eu somos um só. E como passar de um estágio para o outro? Bem, vamos lá. Do estágio 1 para o estágio 2, né, da vítima para o co-criador. Você precisa parar de se vitimizar, de colocar culpa de tudo que acontece nos outros.
de esperar que os outros mudem, que as situações mudem, melhorem, para então você melhorar. Você precisa começar a praticar a monitorização, por exemplo, das suas reclamações. Aquilo que você se queixa. Comece a notar quantas vezes você reclama, por quais motivos você reclama e o quanto dentro dessas reclamações tem de passar a autoridade e o poder de mudança para o outro e não para você. Para você passar do nível 2 para o nível 3, você precisa, né, no caso, passar de co-criador para canalizador. Você precisa entender que essa obsessão pelos resultados, essa autoperseguição, sabe? Demasiada, essa autocobrança exagerada, não vai resultar em coisas diferentes e que a vida não precisa ser tão pesada assim. Você precisa aprender a soltar mão do controle absoluto das coisas, do caminho e dos resultados. Porque você precisa entender, tá? Que existe algo maior que o seu ego, o seu querer, os seus esforços. Que você não controla tudo. Então, soltar a mão do controle nessa etapa é fundamental. É se render, né? Se render de que existe algo além de você, seja o que você acreditar, que também está junto com você, gerenciando a vida. E como passar do estágio 3 para o estágio 4, né? Como passar do estágio de canalizador, de canal, para unidade. Bem, aqui você precisa tentar dissolver a certeza de que você é um indivíduo isolado no mundo, de que você é uma parte e os outros são os outros. Comece a observar o efeito cascata, que as escolhas do mundo acabam ressoando em você também, e como as suas ressoam também no mundo, inclusive na vida de outras pessoas. Pare mais tempo para contemplar a natureza, para observar. Tenta sentir essa força que, ao mesmo tempo que bate seu coração, né, faz as estrelas brilharem, por exemplo. Comece a entender que esse ciclo menstrual dentro de você está presente na ciclicidade de toda a vida, das árvores, dos frutos, da lua, das estações, do crescimento dos vegetais, enfim. Então, começa a observar e tentar se aproximar dessa realidade chamada vida. É nisso que eu fiquei pensando aqui e eu espero deixar você pensando um pouquinho mais por aí. Beijo, até o próximo vídeo.